que Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é uma médica premiada, ganhou um prêmio Nobel por melhor médica pesquisadora. Seja muito bem-vinda, doutora Wei Ling. Obrigada, Fabiola, pelo convite hoje. Estou muito feliz em estar conhecendo vocês e esse espaço maravilhoso aqui também. É um ambiente muito agradável, né? Sim, com certeza. Eu estou muito feliz por entrevistar você. Já disse para ela no início, né, logo que a gente chegou, do quanto eu admiro o seu trabalho. E eu sei que esse bate-papo, gente, vai ser um bate-papo muito legal, que vai poder contribuir na vida de todos vocês que estão assistindo a gente. E com certeza vocês vão aprender muitas coisas com a doutora Wei. Doutora, todo mundo que chega aqui, senta nessa poltrona, já sabe que a gente gosta de saber da pessoa na essência, saber sobre a infância, porque às vezes na infância a gente já consegue entender o que é que despertou essa pessoa para o que ela faz hoje. Então conta pra gente de onde você é, como foi sua infância. Então, Fabiola, a minha história é assim, é longa, mas eu vou tentar resumir, tá? Então, eu nasci em Taiwan, Taipei, Taiwan, capital de Taiwan, tá? Há 55 anos, 57 anos. Que eu tenho 57. Vou fazer 57 agora em agosto. Mas aí meus pais resolveram vir, quando eu tinha 1 ano e meio, para o Brasil, tá? Meu pai era engenheiro, ele veio à procura de emprego, né? Aí a gente veio, eu, minha mãe e meu pai, né? A gente veio num navio japonês, ficamos 2 meses viajando nesse navio. Aí quando a gente chegou no Brasil, a gente morou em São Paulo 3 meses, depois a gente ficou em Campinas uns mais de 15 anos. Nossa, muito tempo. E nesse intervalo, meu pai teve um período que a gente mudou para Foz do Iguaçu. A gente morou lá 4 anos, porque ele foi convidado para trabalhar lá em Itaipu, na construção da usina. E lá foi um período muito importante na minha vida, porque foi lá que eu aprendi a jogar tênis, a tocar piano, coisas que assim eu gosto muito e faço até hoje, né? Então, a nossa infância é muito importante, tudo que a gente aprende quando é criança perdura para o resto da nossa vida, né? Então, toda a minha infância foi muito importante, essa fase em que eu passei lá em Foz do Iguaçu. Aí depois a gente voltou para Campinas e nesse período aí minha mãe abriu uma loja, meu pai abriu um restaurante. E aí foi um período que eu precisava começar a estudar para passar no vestibular, né? E aí eu tinha que trabalhar, ajudar eles naquela época. Ajudava no restaurante? Eu ajudava na loja de dia e no restaurante à noite. Eu trabalhava muito. E além disso, estudava de manhã e durante os intervalos eu tinha que estudar, né? Então eu trabalhava e estudava. Isso antes da faculdade? Antes da faculdade. Nossa. E aí, o meu primeiro vestibular, eu tinha 17 anos, eu prestei para Ciências da Computação, naquela era muito concorrido, ainda fui prestar na Unicamp, né? Aí não passei, né? Aí depois eu falei, eu não... Acho que não era para mim, né, a computação. Aí veio alguma coisa na minha mente que eu tinha que fazer medicina. Então você não tinha ninguém na família que era médico? Ninguém na família. Eu sou a primeira médica da família. Que legal. Eu pensava que tinha alguém atrás. Não tinha ninguém. Meu pai era engenheiro. Eu tenho... na verdade, eu não falei. Tenho uma irmã 8 anos mais velha, tá? E ela estava fazendo, na época, engenharia civil. Mas ela ficou... Não, ela era mais velha. Ela veio junto? Ela veio, só que a minha irmã, porque é uma história meio complicada, a minha família, tá? A minha família, a minha irmã, em que minha mãe, ela teve um primeiro casamento. O casamento com meu pai era o segundo. Então, era minha irmã do primeiro casamento, tá? Então, se eu for contar tudo, não dá, aí a gente vai ter que fazer uma sessão de constelação. Vai! Mas, e aí... aí, nesse tumulto, né, de ter que trabalhar, eu tinha que... Eu que fazia as compras para a loja da minha mãe, eu ia para São Paulo. Nossa, era puxado, não era só uma ajudinha. E eu que tinha que arrumar a loja toda, e depois à noite eu tinha que ajudar meus pais ainda no restaurante. Mas nos intervalos eu estudava. Olha. E aí, como é que foi esse start de, vou estudar medicina?
Ai, eu acho que é alguma coisa lá do céu que me falou, sabe? É, que veio essa ideia. Ai, eu vou fazer medicina. Foi uma mensagem de Deus, eu acho, não sei. Alguma coisa tocou, eu falei, eu tenho que fazer medicina. Olha que Aí legal. eu, então, aí, mas eu também por não querer pressão dos meus pais, né, assim, de, ai, você estudou, hoje não estudou, não sei o quê. Aí eu também não falei para ninguém, eu peguei e comecei a estudar sozinha, assim, naquele negócio, né, trabalhando de Na dia hora e que à dá. noite e nos intervalos. Nossa, puxado, hein? E olha, eu estudava na melhor escola de Campinas, o Pio 12, mas eu estudei na área de exatas. Todos os meus colegas, eles passaram em engenharia, passaram em faculdades importantes, mas ninguém passou em medicina. Mas sabe o que eu acho interessante? Você falou que ciência da computação era muito concorrido na época, mas a medicina sempre foi muito concorrido. Mas isso, E até mais, né? isso, Porque antigamente tinha menos vagas do que hoje. sim, isso. Verdade. Então, É, porque naquela época era muito concorrido, porque eu terminei o colégio, foi em dezembro. E aí eu estudei 6 meses, fui passar em Londrina no meio do ano. E o vestibular no meio do ano só tinha em Londrina e em Uberlândia. E o Brasil inteiro fazia vestibular nossa, muita gente. nessas duas universidades. Aí eu fiz o primeiro vestibular de medicina e eu passei. No Só que no primeiro, primeiro. gente, olha que incrível. Tinha que ser É, médica. é. O primeiro vestibular. Só que aí eu passei em Londrina. E aí era entre Campinas, e aí meus pais, na época, eles já tinham separado. Minha mãe ficou em Campinas, eu fiquei em Londrina, e meu pai voltou para Foz do Iguaçu. Então eu fiquei no meio dos dois. Nossa, É, meu Deus. mas Olha que aí é interessante. interessante. Aí eu falei, de vez em quando eu vou viajar, conhecer minha mãe, Ver minha ver minha mãe, mãe principalmente meu pai. e ver meu pai. E assim foi. Aí eu fiquei 6 anos lá em Londrina, e depois eu falei, eu queria me especializar numa coisa em que eu pudesse, assim, ver a pessoa como um todo, e não só estudar uma parte do corpo. Mas eu ficava meio indecisa, porque era difícil você escolher uma especialidade que vê o todo, né? É, Aí, lá era muito forte a parte de doenças infecciosas, né? Então eu falei, eu vou fazer doenças infecciosas, então que aí vai ter infecção no corpo inteiro, porque meningite, tudo. pneumonia, né? Aí eu posso ver. Tá, aí eu fiz. Só que naquela época foi a época em que era a época que começou a AIDS, entendeu? Quando eu fiz. Nossa, era um medo de todo mundo, né? Eu acho que Então, eu era criança. aí começou a minha residência em doenças infecciosas e tinha só AIDS na enfermaria. Eu fiquei, nossa, e eu pensando que ia ser uma coisa, foi outra. Assim, de eu ver. Lógico, era uma doença nova, não existia o coquetel, então você vira uma doença muito triste, porque você entrava na enfermaria, estava todo mundo muito magrinho e não tinha tratamento quase. Gente, eu só sou magrinha, viu? Pelo amor de Deus. É só magra de ruim. É porque Então, antigamente, hoje em dia nem, a pessoa nem fica mais magra, né? Com os sim. tratamentos. Não, a pessoa fica normal É, agora, né? Então, foi isso aí. Depois, eu lá em Londrina, eu conheci meu marido, que é de Franca, e aqui não tinha infectologista ainda, tinha só um, mas eles peraí, você precisavam. conheceu lá em Em Londrina? Londrina, Ele é da área médica também ou não? ele é. É, Uhum. que legal. Ele é anestesista e tal, e aí a gente veio, Mas se e casaram lá ou vieram não, a gente pra Franca casou antes? não, a gente veio para Franca e casou no mesmo ano, em 1995. Eu quero te perguntar uma coisa. Como é que foi que vocês decidiram vir pra Franca? É porque ele era de Franca, Ah, ele era de ele Franca. era Ah, de tá. Franca. Você veio acompanhando ele. Uhum. E aqui eu vim porque aqui estava em falta de infectologista, só tinha um, né? E aí eu falei, é uma cidade em que vou ter um campo bom. Sim. Só que aí eu vim e aí eu comecei a fazer o controle de infecção hospitalar na Santa Casa de Franca, né? Só que aí minha mãe tinha me falado, olha, minha filha, você vai ter que
estudar medicina chinesa, porque medicina chinesa vai ser a única medicina que vai curar os pacientes A sua mãe no deve ter ficado futuro. super orgulhosa de você virar médica, né? Ah, ela nunca me falou, não, Não, mas porque, mas como ela veio com essa Mas ideia da medicina a minha chinesa, mãe, ela sempre foi muito rígida, assim, com os filhos, assim, é uma pessoa, assim, que sempre nos educou muito bem, de uma forma correta, entendeu? Mas não foi de passar a mão na cabeça, assim, nunca. Então, a gente criou assim, você vê que eu sempre fiquei ajudando ela na loja, no aham, restaurante, aí estudando nos tempos vagos. E eu, naquela época, fui a única que passei em medicina e os meus colegas então, não passaram, que tinham tempo para estudar o para dia estudar, todo. entendeu? Então Olha eu isso. vejo muitos colegas, a maioria não trabalhava, e eu era a única que trabalhava. Olha só. É, eu tenho certeza que ela sente orgulho. Às vezes é o jeito dela de Ah, falar, né? sim. Estuda. Ah, sim, ela tem muito orgulho, sim, mas ela sempre acha que a gente tem que melhorar mais. É a forma de motivar, né? E aí, quando ela te falou sobre a medicina chinesa, Sim, aí eu. É que na faculdade eles não dão nenhuma noção de que existem outras medicinas, né? A gente sai achando que aquela é a única e medicina, pronto. né? Então, isso faltou no ensino médico, né? De que existe homeopatia, existe acupuntura, existe fitoterapia, isso eles não Nem tem ensinam. essa opção de especialização Não, ali. Ah, vou fazer não, é residência em muito acupuntura. fechado. Então você sai achando que é aquilo só. Mas aí você vai se especializando, você vê que não, existem outras coisas e muita coisa ainda que existe que a gente não sabe, não entende, não estudou. E eu fui uma das premiadas, Deus me deu essa chance de poder estudar uma outra medicina e com os melhores professores que eu tive, Olha entendeu? que legal. Foi. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar acupuntura em 1997. E lá em meu filho mais velho, ele nasceu em 99. Nesse intervalo, eu trabalhava com controle de infecção hospitalar e eu ganhei também naquela época o melhor trabalho de controle de infecção hospitalar no Brasil Olha que inteiro. legal. Foi muito Que legal. bacana, né? Foi reconhecido no Brasil inteiro, né, esse trabalho em que eu mostrei como que eu fazia o controle de uso de antimicrobiano lá na Santa Casa de Franca. É um trabalho assim, que eu mostrei o meu dia a dia. Só que eles acharam muito bom o Aí, com trabalho. certeza foi. Pra É, chamar tanta atenção assim, né? isso. Aí saiu, mas eu não fui, na verdade, eu estava grávida do meu primeiro filho, Ah, e eu, na verdade, eu não fui nesse Congresso Brasileiro de Controle de Infecção Hospitalar, que foi lá em Campos do Jordão. Mas aí o pessoal me ligou, ué, você ganhou o prêmio. E saiu meu nome, o título do trabalho que eu mandei, né? que Aí eles legal. trouxeram um troféu dourado, né? Em que foi o melhor trabalho do Congresso, né? Aí eu estava passando muito mal, com muito enjoo e tal. E aí meu filho nasceu, né? E aí, mas meu filho nasceu assim também. Eu estava grávida, ainda fazendo curso de acupuntura. Eu ia de ônibus à noite com barrigão, Nossa, gestante, né? Fazia o curso de acupuntura em São Paulo. Aí tinha que trazer uma caixa cheia de agulha no carrinho, com barriguda. meu Deus. É, É, gestante. Ia sozinho ou não? Ia com eu alguém? ia sozinha. Nossa, É. E na época meu pai morava em São Paulo, então eu fazia o curso e ia ficar lá com eles também, né? E assim foi. E aí começou o trabalho na medicina chinesa, a gente começou a atender, os pacientes começaram a gostar, e aí eu fui aprofundando a medicina chinesa. Começou com a acupuntura, e depois eu vi que na medicina chinesa eu tinha que aprender muita coisa ainda. Aí eu comecei a estudar dietoterapia chinesa, radioterapia? dietoterapia, em que a Dietoterapia. gente é uma especialidade dentro da medicina chinesa, onde você trata todas as doenças só com a alimentação. Só Olha, que é um pouquinho diferente da dieta ocidental, porque eles não ficam pesando aí quantas calorias de arroz, quanto de feijão, quanto de carne. Não é assim.
eles avaliam a energia de cada alimento para você tratar o desequilíbrio energético que você está apresentando. Como que eles conseguem avaliar a energia de cada alimento? Então, isso é uma coisa de chinês, né? É porque assim, tudo na medicina chinesa está relacionado com o desequilíbrio do yin e do yang, tá? Sim. Então, a pessoa que tem deficiência de yin é a pessoa que está com ondas de calor, tem pessoas que têm já o pé frio, a mão fria já tem a deficiência de yang. Então, essas deficiências, as pessoas assim, eles têm uns alimentos que eles têm que comer mais para melhorar, para fazer um equilíbrio do yin com o yang. Que legal, então através do que as pessoas falam, vocês conseguem ter essa percepção. A gente consegue diagnosticar e saber qual que é a alteração na alimentação que a gente tem que fazer para equilibrar as duas energias. Que legal. E aí, depois disso, começou a estudar? Então, aí eu comecei a estudar isso, comecei a estudar a parte de fitoterapia chinesa também, né? E que é uma parte muito importante também, e lá na China eles usam até hoje. Só que, o que aconteceu? Aí eu sempre fui, olha, já faz 33 anos que eu sou formada, e eu estudo até hoje, até assim, você vê que eu comecei a fazer em congressos fora do país, através de um paciente que eu atendi na clínica. Eu vou contar rapidamente a história pode dele. Contar, tá? Que a gente quer ouvir tudo. Então, o paciente, ele chegou na clínica, né? Ele tinha 70 anos e falou que ele tinha dor nas pernas, que estava tomando anti-inflamatório fazia 6 meses, não estava melhorando. E aí ele falou que queria tentar um outro tipo de tratamento. E eu, em vez de tratar o sintoma dele, eu tratei o desequilíbrio que ele estava tendo, que ele tinha o pé frio, a mão fria, que tinha essa deficiência de yang, ele não tinha o intestino normal, ele tinha o intestino preso. Então, isso na medicina chinesa é deficiência de sangue. Então, a gente comecei a tratar, mudei a alimentação dele e comecei a fazer acupuntura. Em 10 sessões, ele falou, doutora, eu melhorei da minha dor eu melhorei da minha dor nas pernas, mas eu melhorei de outro problema que eu não te falei. Falei, o que foi? Falei, é que eu tô tratando de glaucoma faz 40 anos, tô pegando um colírio no olho, só que o colírio nunca baixou minha pressão do olho. A pressão do olho sempre estava acima de 40 milímetros. Normalmente a pressão tem que estar abaixo de 20. Nossa, era bem alto. 40 anos pingando colírio, não fazia efeito. E aí, nesse período, ele foi no oftalmologista dele e falou, o que você fez? Eu falei, a única coisa que eu estou fazendo é acupuntura. Porque a pressão do olho abaixou, a primeira vez que a pressão do seu olho abaixou. Gente, olha que sensacional isso. E aí, de 40 foi para 17. Aí eu peguei esse caso, né? E aí eu levei para o congresso de acupuntura lá nos Estados Unidos e fui apresentar que a acupuntura podia baixar a pressão do olho, coisa que a gente não sabia ainda. Mas já nos livros de medicina chinesa, isso já é escrito que consegue. Só que a gente não consegue estudar tudo, né, Vê? Então, cada paciente que vem, a gente aprende, né? A gente aprende muito com os pacientes. Então, esse foi o primeiro caso que a gente levou. E eu, através desse caso, eu fui fazer pesquisa no ambulatório de glaucoma lá do Hospital das Clínicas em Ribeirão. Nossa, não para, Fiquei uns 2 anos lá para mostrar que a acupuntura na orelha reduzia a pressão intraocular. Mas aí... Na orelha é só aquela sementinha, né? Isso. Para quem tem medo de agulha, gente, não tem problema. São esses pontinhos. É porque a orelha é um microsistema. O que é isso? Nós temos vários microsistemas dentro do nosso corpo, onde um deles é a orelha. A orelha representa todos os órgãos do nosso corpo. A gente tem quase mais de 700 pontos na orelha. Cada ponto representa um órgão. E cada órgão, ele produz uma energia para a nossa sobrevivência. Entendeu? Então, a gente ativando um órgão, a gente está ativando a produção de uma energia. Que legal isso, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô amando esse bate-papo, estou aprendendo bastante hoje. A gente vai chamar um breve intervalo. Tá bom. Fica aí que a gente já volta.
agora eu quero saber algo que eu vivo escutando ela falar. Explica pra gente o que é essa imunodeficiência global. Você fala bastante sobre isso, o quanto isso tem afetado as pessoas hoje em dia, né? Então, Fabiola, é assim, desde 2010 eu venho medindo a energia dos meus pacientes através de uma técnica chamada radiestesia, em que a gente mede os órgãos na medicina chinesa, tá? E em 2010 as pessoas estavam relativamente bem, tá? O pêndulo girava e tal. Só que a partir de 2014, 2015, esse perfil energético das pessoas mudou drasticamente. O que mudou? Todo mundo que vinha na clínica que eu media energia, todo mundo estava com o mesmo padrão, em que todos os órgãos estavam sem energia. O pêndulo não girava, ele ficava parado. Isso quer dizer que o órgão que eu estava medindo não tinha energia. Tá? Você mede órgão por órgão ou você Sim. faz um órgão por órgão? Uhum. Que legal. E aí eu fiz um estudo, tá? Eu peguei 1.000 pacientes que foram na clínica entre 2015 e 2020, antes da pandemia, tá? E eu fiz uma análise de todas as medições desses pacientes e eu concluí que naquela época 90% de todos os pacientes que eu atendi nesse período estavam sem energia nesses órgãos, tá? E aí esse trabalho foi publicado e a pandemia do Covid, ele ocorreu porque as pessoas estavam fracas. Porque se as pessoas estivessem com a energia normal, eles não teriam pego o Covid. Olha. Porque na medicina chinesa, quem comanda, quem faz a imunidade do corpo, prevenindo as infecções, as doenças, é a energia do rim, tá? E eles chamam de Zen Qi, tá? E o Zen Qi das pessoas, em 97,5% naquele estudo, estavam sem energia do rim, tá? Então as pessoas estavam muito fracas, tá? Então, a partir disso, eu comecei a fazer vários estudos. Esse foi um dos artigos que eu publiquei em 2021, mas eu comecei a escrever artigo em 2018, tá? Artigo sobre dor nas costas, porque assim, o primeiro artigo que eu escrevi foi sobre dor nas costas, tá? Eu quero fazer até um parênteses. Gente, ela tem mais de 500, né? Não, 300 artigos publicados estão todos no Google, vocês podem acessar, coloca meu nome, Wang Weilin PDF, pode sair vários artigos, tá? No Google. Então, aí em 2018 eu escrevi o primeiro artigo, porque como eu mexo com acupuntura, eu trato muito, todas as doenças a gente consegue tratar, porque na medicina chinesa a gente trata a raiz, a causa, o desequilíbrio da energia antes de formar a doença. Então, a gente tratando o desequilíbrio energético, ele é comum à formação de várias doenças. Tá? Então, várias doenças podem vir de um mesmo lugar na medicina chinesa. Olha. Então, a gente tratando essa raiz, o paciente ele vai melhorando, que nem esse paciente que eu te falei. Ele veio por causa de uma dor nas pernas, mas eu, em vez de tratar a dor nas pernas, eu tratei o desequilíbrio mais profundo na raiz. Aí tudo foi melhorando ao mesmo tempo. E talvez outras coisas que ele nem sabia, né? Sim, isso é muito comum a gente ver. Tinha uma paciente, ela veio por causa de dor nas costas. Aí eu estava fazendo tratamento, aí depois de um mês ela falou, doutora, melhorou outro problema que eu tinha, que eu não te contei. Olha, sempre assim, chega, não conta tudo. Aí eu falei, o que você tinha? Eu falei, é que eu ficava menstruando o mês inteiro e eu não parava de menstruar. E aí, com o tratamento, a minha menstruação normalizou. Que legal. Às vezes a pessoa nem te conta porque fala, isso aqui não tem jeito, né? Isso. Mas o interessante é chegar e falar, eu tô com isso, isso e isso. Não, mas a maioria não conta. Que nem, às vezes o pessoal vai por um... É porque as pessoas estão acostumadas com o médico ocidental, né? Sim. Aí vai no cardiologista, fala só do coração, não fala das outras coisas.
né? Então, na medicina chinesa, não, a gente integra tudo, porque se você está com ansiedade, se você está com insônia, se você está com uma dor no joelho, dor nas costas, ou está com alguma outra doença, tudo pode vir do mesmo lugar. Olha que legal. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum sintoma que a pessoa sente para ela ligar um alerta? Aliás, qualquer doença é um alerta, né? Para desequilíbrio de energia. Seria isso, né? Sim, uma das coisas, bom, a doença mais comum hoje que fala, porque as pessoas falam, eu não consigo, tô desanimada, não vou na academia, não quero, eu quero ficar mais aqui na minha cama, não quero acordar. Quer dizer, as pessoas têm sintomas de depressão, essa falta de energia, mas o diagnóstico não é esse termo, depressão. Nem tudo é depressão, né? Falta de energia. Por quê? Quando você fala, você tem depressão, automaticamente o médico vai lá e te dá um antidepressivo, achando que é depressão. Mas não é. Hoje em dia, os sintomas de depressão são devidos à falta de energia. Tá? Então, o tratamento é diferente, você tem que dar energia para esse paciente, você tem que mudar a alimentação, você tem que tirar os medicamentos que estão causando piora dessa falta de energia para o paciente melhorar. E eu até escrevi um artigo, paciente com depressão, por que o paciente com depressão, muitas vezes, ele não melhora da depressão? Eles dizem que não tem cura, a pessoa vai passar a vida mas tomando não remédio. Porque ele está tomando remédio que está baixando mais a energia. Sim. Eu vou marcar uma consulta, você vai me ajudar a resolver um problema. Tá. Eu não sei se vocês já perceberam, eu gravo story segurando, meu vídeo sai assim, ó. Desde criança, minha mão treme. Ah, tá. Você vai ser a pessoa que vai conseguir resolver isso. Não, esse artigo já existe. Tá? Porque, olha que legal, porque o médico queria me passar... remédio para Parkinson. Não, controlado. Uhum. Mas eu amamento porque falou assim, isso é psicológico, a gente fez exame porque eu desconfiava de esclerose, eu tinha muitos sintomas. Ele falou assim, não, isso aí é emocional, vamos tratar. Mas eu estou amamentando, eu falei, não vai rolar. Aí quando eu falei assim, não, eu preciso olhar para minha vida, o que eu estou arrumando. Mas você vai me ajudar, porque até hoje eu fico tremendo. Falta de energia. Então, isso é muito comum, esse negócio de tremor, tá? A gente vê adolescente, até criança com tremor hoje. Mas não é por causa do... que ele fala, será que é Parkinson? Mas não é. Esse é um tremor causado pela deficiência de energia. Com certeza eu tenho deficiência, eu acordo cansada todo dia. Não. Acho que todo mundo hoje em dia, né? As pessoas acham que estão bem, né? Tive um paciente, ele até está indo ainda, ele ia acompanhando a esposa dele no consultório. E a esposa dele tem um problema no olho e tal, e ele sempre acompanhava, ele sempre olhava, mas nunca fez. Eu falei, vamos medir para ver como está a sua energia? Ele falou, não, eu não vou medir porque eu estou forte. Eu falei, não, você não está forte não, senta aqui que nós vamos medir para você ver. Aí a gente mediu, ele não estava sem energia. Porque ele ficava sentado esperando na sala de espera, ele ficava sentado, mas ele não conseguia ficar com o olho aberto, ele ficava sempre dormindo. Olha. Aí depois ele viu que o exame deu alterado, né? Aí eu comecei a tratar ele. E aí ele falou, nossa, que diferença, agora eu vi que eu estava mal, porque eu estava achando que eu estava bem. Acho que é normal ser assim, né? Mas normal é a gente estar bem, isso que é o normal. Mas ele estava achando ruim, ele estava achando que estava bom. Mas aí depois que ele tratou, ele viu que ele podia estar muito melhor, que ele realmente estava ruim, ele estava achando que estava bom. Olha, gente, tudo tem solução. Porque aí o que acontece? Aí a gente começa a tomar vitamina. Então, esse é um problema. E vai tomando aquele monte de O problema das vitaminas, vocês têm que tomar muito cuidado, olha só. Porque eu escrevi vários aí, porque como a gente está nessa fase em que as pessoas estão sem energia todas, por que está acontecendo isso? Porque houve uma mudança no ambiente do planeta em que eles colocaram as ondas eletromagnéticas para funcionar o celular, né? Funcionar Wi-Fi. Então, tudo, o Wi-Fi em casa, em todos os ambientes de trabalho, para o computador funcionar, que senão não funciona. Então, todo mundo usa no trabalho celular, computador, isso é normal hoje. Só que isso a gente está pagando um preço alto por isso, porque nossa saúde está indo embora. Você vê que como isso aumentou. Só que as pessoas não sabem que é por causa disso também, porque eles, como não estudam a energia, a medicina
ela considera científico só a parte que eles enxergam. A parte que eles não enxergam, eles não acham que existe, então não estuda. Olha. E que é essa parte que é invisível, que é a parte da energia, essa cadeira que a gente está sentado, essa mesa, tudo é feito de energia. Só que tem a parte que a gente enxerga e a parte que a gente não enxerga. Existe uma transformação constante dessas energias. Então, para que vire uma doença, precisa existir de 5, 10, 15, 20 anos para gerar, por exemplo, um câncer. O câncer é o desenvolvimento, a fase final de uma falta de energia. A pessoa não tratou, ficou muito tempo, aí por isso que eu escrevi um outro artigo falando como que você vai prevenir um câncer hoje. Aí o povo fala, não, você tem que fazer mamografia, colonoscopia, mas isso já não é prevenção, porque quando você enfia um aparelho e vê que está com tumor, o tumor já formou, isso Sim. não é prevenção, isso talvez seja um diagnóstico mais precoce, mas você não está prevenindo, ele já está lá quando você fez o diagnóstico. Que eles falam sobre prevenção para descobrir no início, Não. mas melhor se puder evitar que aconteça. Isso. Como você deve evitar? Você tem que bloquear a evolução, você tem que tratar a sua energia. Então, você vai bloquear não só o câncer, mas você vai bloquear a formação da maioria das doenças que vem tudo do mesmo lugar. Entendeu? Na medicina chinesa. Nossa, gente, isso é assim. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Sobre a quantidade de pessoas hoje que estão adquirindo um câncer, né? Que estão desenvolvendo um câncer. Autismo, né? Também acho muito importante falar sobre isso, porque a gente vê que parece ter um surto de vez em quando. Nossa, quantas pessoas com câncer, quantas crianças autistas, coisas que a gente não ouvia falar antes, né? E tudo isso devido a isso, nessa questão da energia, desse excesso de... Sim, mas as pessoas, os médicos da medicina ocidental, eles não estão fazendo o diagnóstico, estão tratando o sintoma. Então, eu escrevi um outro artigo hoje falando que, devido a essa alteração de energia, o melhor medicamento para se usar hoje são os medicamentos altamente diluídos. Por quê? Os altamente diluídos, eles fazem aumentar a energia. Isso foi uma lei que foi criada por dois cientistas alemães em 1888, chama Lei de Arne-Schultz. Então, eles falam que o uso de qualquer remédio altamente concentrado, hoje em dia, ele faz cair a energia, e isso é muito perigoso hoje. Tá, as pessoas que a gente estava conversando, as pessoas obesas que estão usando o Ozempic, essas canetas, tal, tem um risco de desenvolver um infarto com o uso desses medicamentos. Tá? Por quê? Porque isso faz cair a energia e o sangue, para circular dentro do nosso corpo, ele precisa dessa energia. E quando cai, o sangue para de circular. E eu vejo, eu já escrevi os artigos, os pacientes que tiveram infarto, muitas vezes eles não têm obstrução na artéria do coração. Porque o infarto está a nível de energia hoje. Porque o sangue para, mas a nível energético. E a artéria está limpinha lá, não tem obstrução nenhuma. Gente, eu não sei vocês, mas de verdade, eu estou gostando muito dessa entrevista. Eu estou aprendendo muito. E eu quero que vocês ajudem a compartilhar tudo isso aqui que a gente está conversando, porque com certeza pode salvar a vida de muita gente. Sim! Então, então esses artigos que eu escrevo, eles estão todos em inglês. Tá? Por quê? Porque os meus artigos, eles circulam no mundo inteiro, são os artigos mais lidos no mundo inteiro. Por quê? A gente fala de coisas que a medicina não estuda, e muitas vezes a pessoa está procurando uma causa e ainda não encontrou, né? E isso que a gente tem que tratar. Antes de formar a doença, a gente tem que tratar. O seu exame está normal e você está com sintoma, isso não quer dizer que você não tem nada. Porque a medicina ocidental, ela só vai fazer um diagnóstico depois de muitos anos de alteração energética. Quando altera o exame, isso quer dizer que você já está doente há 5, 10, 20 anos. Eu vou até fazer um comentário agora, você falou uma coisa importante. A minha mãe, ela está em tratamento de câncer, comentei com você. Um câncer de mama que, graças a Deus, a gente pegou no momento assim, de fase inicial mesmo, pequenininho que nem o exame de toque mostraria. O que acontece? Ela começou com um sangramento, e por conta dessa hemorragia que ela começou a ter, ela ia no hospital e ninguém descobria a causa.
Então as plaquetas continuavam altas e ninguém não tinha o porquê, mas ela sangrava. No útero? Ela tinha vaginal e anal sangramento. Ah. E os médicos diziam, impossível, é só vaginal. Ela falava, mas não é. Ela sabe. E aí eu falei, vai no meu ginecologista, mãe, pra ver, né? E aí acabou que ele pediu, já desconfiou, ligou alerta e pediu o exame, foi quando diagnosticou. Mas antes disso, desde quando ela tomou a vacina, eu falo da vacina, gente, não tô criticando vacina, não. Mas é só pra vocês terem uma noção de data, que eu não lembro, mas uns 4, 5 anos Covid, 2019, 2020. Foi 2020. Desde quando ela tomou a vacina do Covid, a imunidade dela baixou muito, muito. E ela nunca mais ficou bem. E antes desse diagnóstico, ela começou a ter um problema, uma dor no braço, uma coisa, e uns mal-estar, e nada sarava ela. Então, agora ouvindo isso, eu tenho a certeza que o problema já estava sendo formado, demorou 4, 5 anos ou mais, né? E quando descobriu, já estava ali. Mas é bem interessante isso. Porque a gente já está há 10 anos imunodeficiente. Quando as pessoas começaram a alterar o exame, foi em 2014 e 2015, 10, 11 anos já. Tá? E nesse período, você vê que, então, todas as doenças hoje, a maioria tem esse fundo energético que precisa ser tratado. Tá? Então, logicamente, o tratamento, você não pode usar mais as drogas altamente concentradas, que eles vão cair na raiz e vão piorar a energia através dessa lei de Arne-Schultz. Então, por isso que os medicamentos mais recomendados e mais seguros para ser usados hoje em dia, devido a essa alteração energética que o ser humano está apresentando, são as drogas altamente diluídas. Isso está acontecendo não só no ser humano, mas está acontecendo nos animais também. Tá? Os animaizinhos, eles estão tendo o mesmo problema energético. Eu já escrevi um artigo para uma revista de veterinário também. Porque teve uma paciente que ela foi e falou, ai, doutora, meu gato está com diabetes e eu estou dando insulina e o diabetes não baixa para menos de 500, tá? Sempre acima de 500. Eu falei, traz o seu gatinho aí para dar uma olhadinha. Eu tava doida para te perguntar isso, você olha animal. Aí, não, eu não olho, tá? Eu não sou veterinária, tá, gente? Eu só sou curiosa. De energia. Aí ela levou na maletinha, né, o gatinho dentro da malinha, né? Aí ele saiu, né? Aí a gente tentou medir com o pêndulo também. E tava tudo que nem a dona do gato. Eu falei, tá vendo? Ele tá que nem você. Geralmente o animal espelho dono, né? Um reflexo. Aí eu falei, dá o seu remédio para ele, então. Tá, ela começou a dar, o diabetes caiu de 500, foi para 190. Ela tinha também diabetes? Não, ela estava tratando de outra coisa. Mas o que seria esse remédio altamente diluído? Não, isso é uma outra teoria que eu escrevi, tá? Eu comecei a estudar homeopatia em 2015. Acho que foi Deus que me deu essa missão nesse planeta também, tá? Em 2015 eu comecei a fazer um curso de homeopatia lá no Lamaçon, em Ribeirão Preto, mudou de nome. E depois, para finalizar o curso, eu tive que fazer um tema de conclusão de curso, né? Uhum. E eu escrevi dentro da homeopatia uma nova teoria dentro da homeopatia, porque a homeopatia ela foi criada por Samuel Hahnemann, um médico alemão, há cerca de 250 anos atrás. Tá? Então, isso é muito antigo, gente. Isso. Aí, naquela época, o Hahnemann, ele viu que as pessoas que tomavam um certo remédio, eles tinham sintoma de malária. Tá? Aí ele começou, anotou os sintomas e tal, só que ele pegou esse medicamento e diluiu várias vezes e deu para pessoas com malária. Aí as pessoas com malária, eles começaram a melhorar com aquele remédio que dava o sintoma de malária, mas de uma forma altamente diluída. Então, ele descobriu que o remédio que causa aqueles sintomas, se você dilui ele muitas vezes, ele é o remédio daquele problema. Gente, sensacional. É. Chega até vulgarmente. Não, a homeopatia é linda, só que
Quando eu fui estudar homeopatia, eu já tinha muita bagagem de medicina chinesa. Então, eu conseguia entender tudo, sem decorar. Porque eu conseguia entender como que funcionava cada remédio. Porque normalmente um médico normal, quando vai estudar homeopatia, se ele não tem conhecimento da medicina chinesa, é muito mais difícil. Imagina. Porque a homeopatia, ele trabalha com a energia do corpo também. E a gente que está acostumado a trabalhar com energia, a gente já sabe em que caminho que ele está fazendo o negócio. Só que o médico que não tem o estudo da medicina chinesa, ele é 100 mil vezes mais difícil entender a homeopatia. Olha. E aí eu fiz e escrevi a homeopatia de ponta cabeça. Por quê? Eu fiz assim, porque antes de mim, a medicina chinesa, ela ficava no Oriente e a medicina ocidental no Ocidente. As duas não conversavam. Uma era um bicho, outra era um outro bicho que ninguém entendia. Porque, a medicina chinesa é outra coisa. Mas quando fui estudar, eu vi que as duas coisas não eram diferentes. As duas coisas falavam da mesma coisa. Só que a medicina chinesa, ela falava da parte da energia. Qual que é a alteração energética que acontece para formar aquela doença? E a medicina ocidental, ela estuda a doença já formada. Entendeu? E aí onde fica só tratando sintoma. Ele trata o sintoma e aí não trata o que causou. Então, por isso que eu acho que eu vim nesse mundo para juntar as duas ideias numa figura. Aí eu coloquei essa figura, a figura da árvore, que representa o nosso tratamento hoje. Tá? Que é a raiz. Que a árvore é dividida em duas partes. Imagine uma árvore que ela tem a parte acima da terra e a parte abaixo da terra. A parte acima da terra, vocês veem a árvore, tem o tronco principal com vários galhos e saindo de cada galho várias folhinhas. Cada galho, eu falei que representa uma especialidade médica e cada folhinha é uma doença que cada especialidade médica trata. Então, você vê que naquela historinha do paciente do glaucoma, ele tinha uma dor nas pernas, é uma folhinha do ramo da reumato-ortopedia, por exemplo. Sim. Mas ele tinha um glaucoma no ramo da oftalmo, mas ele não me falou que ele tinha. Só que, em vez de eu tratar a folhinha, eu tratei, na verdade, o que estava embaixo, a raiz da árvore. Porque quando uma árvore está doente, é difícil a folha em si. Normalmente, a doença na folha, você vai tratar a raiz, você dá adubo, você dá água, você dá nutrição, né? Na raiz. E aí, depois de uns dias, a folha fica bonita, não é? Exatamente. É a mesma coisa na medicina chinesa. Quando a folha, que é a doença, está alterada, é porque o problema não é na folha. Só que a medicina ocidental, ela trata a folha. Não olha mais para dentro. Se tá com dor no joelho, ele vai dar um remédio e dá dor no joelho. Só que muitas vezes a dor no joelho melhora. Não melhora com anti-inflamatório. Aí, o que a gente fez? A gente mostrou, através desses artigos, que o paciente, por exemplo, tem dor no joelho, o problema não é no joelho, muitas vezes. Está lá no fundo, está na raiz. Nossa, é muito interessante. Aí, você tratando a raiz, a dor no joelho melhora. E esse tratamento, ele está prevenindo hoje o uso de muitas vezes de colocar aquele metal, né, as próteses, porque as próteses hoje elas estão causando problema também para a saúde da pessoa que está sem energia hoje. Porque é o que você sempre fala, se não trata a raiz, não vai conseguir tratar o problema. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalo, tá muito gostoso esse bate-papo, tô aprendendo muito. Fica aí que a gente já volta, gente. Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais para sempre ficar bem informado.
Voltamos e, doutora, continua explicando pra gente, porque eu achei muito interessante essa questão de olhar o problema na raiz. Então, aí eu esqueci, não deu tempo de explicar que eu criei essa teoria na homeopatia, em vez de tratar, porque os homeopatas hoje eles veem vários sintomas e dão a homeopatia. Eu interpreto aqueles sintomas, mas eu já estou entendendo que o problema está lá na raiz. Então, eu, em vez de tratar a folha, eu trato já a raiz direto. Que legal. Que é o que sara um monte de coisa, como o caso da sua cliente que Isso. tinha o sangramento também, né? Isso, então, em vez de, porque a homeopatia hoje ela tem mais de 2.000 medicamentos que o médico tem que estar trabalhando. Só que com essa teoria que eu escrevi, e está patenteado, tá patenteado aqui no Brasil e no resto do mundo já, tá? A gente usa poucos medicamentos, a gente usa basicamente 5 medicamentos para tratar as diversas doenças, tá? E isso está facilitando, porque eu não preciso decorar 2.000 medicamentos. Então, tá? Não dá para lembrar de tudo. Então, é o que as pessoas precisam saber e tratar, tá? Porque é como se fosse um carro. Um carro, o carro tem uma bateria, mas a bateria acabou a energia da bateria, não tem energia. Aí, o que acontece com um carro que não tem bateria? Você vai dar a partida, ela não sai do lugar. O nosso corpo é a mesma coisa. Se a nossa bateria acabou, a gente precisa recarregar. A gente não consegue trocar, mas a gente consegue recarregar. Porque muitas vezes você vê as pessoas tendo morte súbita, muitas vezes por causa da bateria acabou, pifa. Olha isso, gente. Tá. Nossa. E aí, conta pra gente o seguinte, ó. Hoje você atende por algum convênio? Então, a gente atende aqui na clínica. Assim, a gente atende a Unimed, só que a Unimed é a parte da acupuntura, tá? E essa parte da energia, lógico, a gente faz uma avaliação, mas é um tratamento à parte, tá? Como a medicina não entende que existe, né? Então, por enquanto, o plano de saúde não cobre, tá? Porque pena, não existe. Então, tipo assim, tem comprovação, né? Tipo assim, funciona, o mundo inteiro enxerga. Ela já, falei no início, né? Já recebeu um prêmio Nobel, gente. Então, assim, o mundo vê, e aí aqui não, né? A medicina. Então. Não, mas isso vai chegar um vai dia, chegar. né? Vai chegar. E a gente está com um projeto de atender os pacientes de uma forma mais saudável. O paciente que está com algum problema de saúde, ele não precisa ser tratado como doente. A gente está organizando um ambiente bem legal, saudável, no meio da natureza, tá? E atender os pacientes nesses lugares, tá? Em que tem muito verde, muita água, cachoeira, entendeu? Nossa, até cachoeira, pensa, que delícia, então, tratamento assim. E aí o paciente é tratado lá e ele pode ter a opção de passar um final de semana num lugar gostoso, entendeu? Para recarregar as energias, que isso é uma coisa muito importante hoje. A gente está no meio da natureza, que é isso que faz a gente voltar às energias que a gente precisa. E, logicamente, durante essa avaliação, a gente faz um esquema de tratamento, assim, por um período. Normalmente a gente faz um acompanhamento de 1 ano ou até mais, tá? Porque esse negócio de recarregar a energia do paciente não é de uma hora para outra. A gente vai ter que sempre fazendo. Então a gente monta um plano de tratamento para o paciente sempre tá observando. Às vezes ele pode ter algum problema, a gente vai e mexe com esse esquema. E assim, sempre monitorando, sempre tendo a gente que entende de energia por trás, porque muita coisa pode acontecer, ou come a coisa errada, ou às vezes nessa época de dengue, pega uma dengue, doutora, o que eu posso tomar? Porque não pode tomar nem dipirona hoje, entendeu? Para dengue. Porque a energia cai e a gente teve casos de pessoas que morreram no hospital. Eu tomei tanta dipirona com dengue esses dias. Então, mas tem que tomar cuidado. Não sabia. Tem que tomar cuidado hoje em dia, porque a energia cai e aí as pessoas, às vezes... Eu não levantava da cama, eu ficava só deitada. Porque a energia caiu e se enfraqueceu. Eu não tinha força para levantar. Isso. Nunca aconteceu isso comigo.
mas por causa, muitas vezes, não é só a dengue que deixa assim, é os remédios que a gente está usando que estão enfraquecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje com o tipo de remédio que a gente toma. Esses dias teve uma paciente que foi falar, doutora, eu estava explicando, né, que ela tinha que ter cuidado, tomar qualquer remédio, aí que poderia dar até infarto hoje, qualquer remédio. Olha. E aí ela falou, nossa, a minha sobrinha de 5 anos, ela não tinha nada, estava pingando um colírio no olho. Eu nem sei que problema que ela tinha. O colírio deu um infarto na criança, aquela criança morreu. Uma criança de 5 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com as medicações, tá? E não tomar qualquer remédio hoje, porque a gente que estuda energia, a gente sabe que está perigoso. E vocês estão vendo, toda hora tem gente, você abre a internet, estamos em luto, e geralmente são pessoas novas, Sim. né? Que não são pessoas velhas que tinham que estar morrendo, agora são os novos que estão morrendo. Não, você bugou minha mente, porque eu tô aqui pensando na quantidade de pirona que eu tomo, dá uma dor de cabeça, segura um pouco, mas dá dor de cabeça de pirona. E aí, né, excessos de dor de cabeça, né? Quantas pessoas passam a vida inteira tratando enxaqueca e é uma energia, né? Pode ser trabalhada para melhorar também, né? Isso. Eu tenho uma amiga que ela tem crises assim, nada cura. Então, ela precisa ir tratar, porque eu já escrevi um artigo. A cabeça, ela drena toda a energia do corpo, tem aqui, para aqui na cabeça. Então, se ela tem dor de cabeça aqui, é meridiano do estômago. Se tem dor de cabeça aqui, é vesícula. Se tem aqui, é o fígado. Se tem aqui atrás, é bexiga. Então, são sintomas que o corpo está nos falando que algo está errado. Mas a gente, como não interpreta, a gente vai tomando só para tirar o sintoma e não trata a causa. Né? E há muitos pacientes meus que não curavam de dor de cabeça, hoje tratando essa deficiência de energia, hoje eles vivem normalmente sem ter que tomar remédio para tirar dor. Você falou isso agora, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que diz que toda doença está a serviço da vida. E é sobre isso. É olhar, quando vem algo, você tem que parar e pensar, o que é que eu preciso ver, que eu não estou vendo, perceber. Lógico, tem uma teoria que fala que a doença vem para nos salvar, na verdade. Por quê? A doença vem, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar a sua alimentação, lógico, tem que ir alguém que conhece, saiba o que você tem que fazer, porque se você tem um problema e você continua fazendo mesmo as coisas que você fazia para ficar doente, fatalmente não é o remédio que vai te curar, são as mudanças no pensamento, na alimentação, né? A gente tem que fazer uma série de mudanças para desviar da morte, porque se você não muda, fatalmente a morte está lá na frente. Então, a doença faz com que você desvie daquele caminho que está te levando para a morte e leva para um outro caminho em que vai te salvar. Então, eles falam que a doença vem para nos salvar, na verdade. Sim. E eu acho interessante a gente falar o seguinte também, que às vezes tem tanta gente que passa por uma situação de mal-estar direto, pressão alta ou pressão baixa, e fala, é comum da idade, agora é assim. Conversando com você, eu começo a ter uma visão diferente sobre isso. Eu acho que dá para ter uma qualidade de vida, e qualidade de vida é você viver bem, sem passar mal, sem se sentir cansado, através desse trabalho que você faz, né? Sim. Hipócrates fala que a gente deve tratar o doente e não a doença. A doença é só a pontinha do iceberg. O doente, ele vem lá da raiz, né? A gente tem que tratar a raiz do problema, não só o sintoma, que é a folhinha, né? Então, isso vocês têm que prestar atenção e começar a ter cuidado na hora de tomar qualquer remédio, porque como os remédios, eles baixam a energia, eles lá na frente podem gerar uma outra doença, aquelas doenças que a gente não quer ter. Então, vem tudo disso. Olha, você acredita que nosso tempo já acabou? Tá bom. Passa tão rápido, mas eu quero só fazer uma observação, que você falou algo muito incrível, assim, pra mim, quando a gente conversou pelo WhatsApp, que de uma paciente sua, vou falar de uma forma bem rapidinho, gente, aqui, uma paciente sua que está em tratamento de câncer, que ela chegou aí, em uma sessão, né, ela teve um grande resultado, né? Assim, eu vou contar a história dela rapidinho, tá, gente? Ela tem
Ela, na época, 2018, ela estava com 70 anos. E ela chegou chorando, porque ela estava com recém-diagnóstico de câncer, tinha 15 centímetros, câncer maligno de tireoide. Aí ela já tinha marcado a cirurgia para daqui a 2 meses, e nesse período eu fui preparando ela para a cirurgia. Falei, não, vem cá, vamos fazer acupuntura. Aí medi a energia, ela estava totalmente sem energia, começamos a tratar, tal. Aí ela estava meio gordinha, tinha diabetes e tal. E a gente tratando a raiz, tudo foi melhorando, né? Ela melhorou da ansiedade, da depressão, e foi melhorando o excesso de peso e tal. E aí o tumor também foi reduzindo com o tratamento, tá? Aí tinha 15 centímetros. Quando chegou em 2 meses, na verdade o tumor tinha 3 partes de tumor. 2 tinham sumido completamente. E um, que tinha o maior, tinha 15, ele no final, antes da cirurgia, ficou em 3 centímetros. Mas mesmo assim, ela quis ir, já estava marcada a cirurgia, ela foi para a cirurgia. E aí o médico abriu. Quando ele abriu, ele fez uma biópsia de congelação. Quando veio o resultado, falou, não tem mais tumor maligno, está benigno. Entendeu? Então, isso, eu acho que Deus vai mandando os pacientes e a gente vai descobrindo que tem outras formas de tratar o câncer que não é só a quimioterapia, tá? Sim. Porque a gente eu tinha essa dúvida, será que eu tratando a raiz eu consigo tratar até câncer? Isso era uma dúvida. Aí foi vindo os pacientes e foi me mostrando que eu consigo tratar câncer só tratando a raiz também. Olha que sensacional, gente. É lindo de ouvir, né? Doutora, quero te agradecer. Tem alguma mensagem que a senhora quer deixar para o pessoal que está assistindo? Então, gente, a gente está passando por esse período, né? E eu sei que tem muita gente que está doente com algum problema, com dor, depressão, ansiedade, insônia, gente com autismo, com Parkinson, com câncer, com diabetes, com infarto. Tudo isso, gente, a gente precisa entender que tudo não cai do céu, não vem de paraquedas uma doença. Ele vem de um problema energético que a gente precisa tratar, tá? Então, fica essa mensagem aí e para dizer para vocês que tem outras formas de tratar que não a convencional, porque o tratamento convencional hoje ele está diminuindo a energia e está enfraquecendo ainda mais o nosso corpo e aumentando o risco da gente ter mais complicação, de ter um outro câncer, de ter diabetes, de ter um infarto e de ter uma morte súbita. Isso a gente não quer para a nossa vida. Ninguém quer, né? A gente quer estar em saúde, por isso que a gente está montando esse local de tratamento no meio da natureza, que a gente pode tratar um problema de saúde sem estar no meio do hospital, tá? A gente pode tratar de uma forma saudável e sem usar medicamento. A gente só regula a energia do jeito que a gente contou as histórias desses pacientes. A gente não usou nenhum tipo de remédio. Eu, sendo infectologista, eu conversei com a Fabiola, que muitos pacientes com infecção hospitalar, com infecção no osso, pós-cirurgia, babando pus e tal, a gente consegue tratar. Se tratar a raiz de uma forma adequada, eles também ficam curados. Isso já foi publicado em vários artigos, já estão todos online, vocês podem acessar, tá? Muito bacana. Doutora, muito obrigada. Obrigada Tenho certeza a você, que Fabiola. vai mudar a visão de muita gente hoje. Gente, e é isso, nós vamos ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.